Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Pessoal, em respeito aos demais que já estão por aqui, a gente vai dar início à apresentação da capacitação tecnológica das interfaces de abertura de mercado, tá? E aí, para iniciar o trabalho aqui, eu vou chamar o Marco, conselheiro da CCE, para fazer a abertura. Grato, Felipe. Pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. Uma satisfação receber vocês nesse encontro virtual, onde nós estamos avançando nesse projeto experimental, que, como é de conhecimento, né, de vocês, ele busca uma otimização, uma simplificação e um aproveitamento de uma infraestrutura disponível de medição para que a gente possa ter uma abertura de mercado na concepção da portaria 50, né, para os consumidores inferiores de carga a 500 quilowatts, de uma maneira mais eficiente, tanto para os consumidores, quanto para o agente de medição, bem como para os agentes varejistas. Então, ele é um projeto experimental, nós agradecemos à CPFL que topou fazer esse experimento conosco, e agora a gente está cada vez mais desdobrando isso em ações. Hoje é um encontro com vocês, agentes de varejistas. Ontem nós fizemos um encontro com os agentes de medição e distribuidoras e já tivemos uma boa notícia, né? Uma das nossas APIs de conectividade já foi operacionalizada e já recebemos dados de uma empresa que não estava participando do experimental. Então, nós estamos assim com muitas expectativas de evolução disso. Então, o encontro desse aulão é isso, é para dedos no teclado, né? Porque a gente possa realmente avançar com vocês nesse aspecto. E estamos nos preparando para enviar contribuições para a ANEEL, da Consulta Pública 28, que trata disso, para que a gente possa transformar esse projeto experimental em um projeto funcional, normatizado, para o início de 2024. Então, quanto mais a gente detalhar, quanto mais a gente executar, quanto mais contribuições também nós possamos receber de vocês, mais consistente possível essa solução deve ocorrer em breve para operacionalizar. Então, dito isso, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês e já devolvo a palavra aí para os nossos universitários, melhor dizendo, né? Os nossos professores, né? Aí na pessoa do Felipe e equipe. Tenham todos vocês um ótimo trabalho e espero também já ter notícias da conectividade de alguns de vocês ainda hoje. Um abraço a todos. Obrigado, Marco. E bom dia, pessoal, novamente, né? A gente vai dar início aqui com a abertura feita pelo Marco. A gente vai falar um pouquinho de agenda antes de a gente iniciar, tá? Também, antes da gente iniciar, deixar claro quem são as pessoas que vão conduzir essa apresentação, né? Um grupo de pessoas aqui que vem trabalhando aí ao longo desse período, né? Desse piloto de abertura de mercado, que é o Fernando Campos, o Evandro Borges, o Marcelo Gato e o José Cláudio também, tá? Sobre a agenda, tá, pessoal? Conforme a gente disse, foi feita a abertura pelo conselheiro, pelo Marco, né? Na sequência, a gente vai ter uma contextualização, a gente vai falar um pouco sobre o piloto da abertura de mercado, que a gente vem conduzindo com a CPFL. Importante aqui deixar todo mundo na mesma página. Existem pessoas daqui que ainda não teve oportunidade de conhecer o assunto com um pouco mais de detalhe, então a gente vai passar também um pouquinho a respeito disso, vai falar de fato o que foi a concepção do piloto e qual é o escopo aqui relacionado com o trabalho, tá? Na sequência, a gente vai falar da tecnologia dessas APIs, o que foi utilizado para configurar, para estruturar essas interfaces. Depois a gente vai fazer, de fato, né, vai trazer exemplos aqui para a questão prática, né, que vai ser apresentada também pelos arquitetos de solução, o Evando e o Marcelo Gato, e aí a gente vai fazer esse trabalho mãos na massa, tá? Fiquem tranquilos em relação a dúvidas, perguntas, né? Ao final da apresentação, depois que a gente fizer todas essas etapas, a gente vai ter bastante tempo aí, né? Dentro da agenda da programação, a gente deixou um bom tempo reservado para dúvidas e perguntas. E aí, depois a gente tem a parte de dúvidas e encerramentos, que de fato aí a gente vai dar alguns recados, tá? Eu queria fazer um primeiro combinado com todos, né? Na verdade, quero que é a gente poder gravar a reunião. Tem alguma objeção de alguém? Tudo bem a gente gravar a reunião
inclusive para esse material ficar disponível para vocês depois utilizarem, tá? Quem não teve oportunidade de participar, conseguir nos canais formais da CCE, poder utilizar também esse conteúdo gravado, tudo bem? Então vamos seguir aqui, dar início à apresentação. E aí, só a respeito, antes também da gente começar a contextualização, tirar alguma dúvida se alguém tiver em relação ao escopo do trabalho aqui, tá, gente? Então a gente vai estar focado para falar dessas interfaces tecnológicas, tá? Questões relacionadas aí com dúvidas regulatórias, né? De questões. A gente pede que continue endereçando pelo canal, né, da CCE, como vem sendo endereçado aí também na parte de contribuição pública, tá? Aqui o objetivo de fato é a gente falar dessa concepção do piloto e de como, de fato, a gente vai dar também aqui a isonomia ao mercado, né, a oportunidade de vocês fazerem o uso dessas interfaces que a gente construiu para esse projeto, assim como a CPFL fez, tá? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente, antes de a gente iniciar? Vamos em frente aqui, tá? Então, falando um pouco do cronograma, né? Esse trabalho com a CPFL surgiu, né, de um pedido da própria CPFL em relação à questão da abertura de mercado, onde a gente pudesse utilizar, né, sem prejuízo aí da troca de telemedidores, né, o parque tecnológico de telemedidores, que a gente pudesse utilizar essas questões para o varejo, né, a gente não tivesse que fazer toda a troca do parque tecnológico aí de telemedidores que atendem as questões relacionadas com par de medição. E também da solicitação aí de uma questão de um mecanismo, né, um mecanismo técnico, tecnológico mais simples para a entrega desses dados, né, e todo o processamento diferente um pouco do modelo tradicional, onde a gente faz, né, toda aquela composição de cadastros para que a gente consiga fazer a migração da carga do mercado regulado, né, ou tirar do cativo e levar para o livre, tá? A gente vai falar um pouquinho disso na concepção do piloto do desenho que a gente vai apresentar, tá? Então, dado esse fato, né, surgiu o cronograma de trabalho em conjunto entre a CCE e a CPFL, onde a gente iniciou esse trabalho em agosto e a gente tem data término no final de outubro, tá? Então a gente está caminhando para terminar esse trabalho. Eu também vou falar um pouquinho disso ali na apresentação do desenho, né? Acho que vai ficar uma forma mais lúdica, mostrando o desenho para falar também das etapas, tá? Mas a gente caminha para o final já desse experimento, onde a gente está, nesse caso aqui, fazendo a validação dos dados, tá? Em relação à concepção do piloto, né? Então, dado essa questão, esse projeto iniciado, qual foi a solução, né? Qual foi a concepção aí apresentada para atendimento dessa questão do varejo, né? Então, para essa abertura de mercado aí para as cargas inferiores a 500 kW. A gente estruturou um mecanismo onde a gente recebe os dados, né, tanto da parte do agente de medição quanto do varejista, né, por meio de API, essa interface de plataforma por meio de aplicação, tá? Aqui nós criamos 4 interfaces, sendo 2 interfaces para uso, né, para parte do varejista, né, voltado para o varejista, onde ele faz um cadastro básico das informações relacionadas com a carga, então ele indica aquela carga que ele passa a representar, levanta a mão, né, vamos se dizer assim, e fala, a partir desse momento agora eu passo a fazer a representação dessa carga. Então ele faz esse cadastro básico e tem a possibilidade de consultar esse dado enviado, tá? Então são 2 APIs relacionadas com essa parte do cadastro do varejista. E a gente tem mais 2 APIs relacionadas com o cadastro de medição, tá? A API de envio dos dados de medição, que são as informações do consumo da carga no mês, né? Então ele manda a unidade consumidora, manda o submercado da carga, manda o dado relacionado com o código do agente distribuidor e o consumo no hora a hora, tá? Então aqui uma primeira diferenciação do que a gente tem do modelo tradicional de atacado. Lá no SCDE a gente recebe o dado, né, de 5 em 5 minutos, estruturados aí com algumas informações que ao todo, ao longo do mês, a gente chega a receber 89 mil registros, né? Nesse caso aqui, a gente passa a fazer o recebimento desses dados de uma forma horária, né? E com a concepção somente de 744 registros, né? No pior cenário, que seriam 31 dias no mês, tá? Então, a gente tem a API de medição para envio desses dados de consumo e também uma API relacionada com
a consulta desses dados de consumo. Dado os dados enviados, cadastrados e armazenados na CCE, né, com base nessa questão que a gente estruturou o piloto, a gente faz um mecanismo de agregação, tá? Então, isso daqui, esse ambiente, esses dados trafegados via API são armazenados em nuvem, tá? Uma estrutura cloud. Na sequência, a gente faz essa agregação, que nada mais é do que a eliminação da dimensão da unidade consumidora. A gente leva as unidades consumidoras para debaixo do perfil de agente varejista indicado para a questão da contabilização. E a gente tem essas dimensões para cumprir a regra de comercialização, né? Então, a gente tem a relação do perfil varejista vinculado com a distribuidora, mais o submercado e o hora a hora dele no mês, tá? Esses dados agregados, eles são utilizados dentro da contabilização do MCP, e aí de uma forma diferente do que é o tradicional, né? No tradicional do atacado, a gente tem um mapeamento, cadastro do ponto e modelagem de ativo, aqui a gente não tem, a gente tem simplesmente a entrega desse dado, essa agregação dessa informação por meio do perfil varejista, tá? Então, dado esse cenário, o cumprimento da regra de comercialização para esses dados do varejo, ele passa a ser utilizado lá no medição contábil, né? Então, a gente não tem ele dentro de uma edição física, né, daquela parte de topologia, todas aquelas questões relacionadas com o atacado, e a gente vai fazer o processamento dele, que é o encontro de contas, que a gente chama, lá no final de uma edição contábil, tá? Então, aqui a gente transfere o consumo da distribuidora para o varejista, e a gente tem uma outra alteração, uma adaptação da regra de comercialização que a gente fez também para processar todo esse experimento, que é no modo de encargos, tá? Onde a gente também transfere a questão dos encargos do sistema do distribuidor para o varejista, tá? E a partir daqui, né, de todos esses outros pontos para frente, a gente segue com a regra de comercialização normal, tá? Então a gente tem o processamento executado com o final dele, né, e os dados disponibilizados na DRI por meio do perfil varejista, tá? Então a gente sai com esses resultados lá dentro da estrutura da DRI. Importante aqui falar sobre toda essa questão para que vocês tenham conhecimento do que foi feito de trabalho no experimento com a CPFL, tá? Então a gente fez um produto experimental mínimo possível relacionado com envio e informações de dados para que a gente evoluísse rapidamente, conseguisse fazer esses testes e que a gente conseguisse também fazer o encontro de contas, a validação dessas informações dentro do mercado de curto prazo, que é o processamento do MCP, tá? Importante, né? O que que a gente vai, o que que a gente está ampliando aqui com o setor, né? Então a gente está ampliando a questão justamente das interfaces, né? Dar a isonomia ao mercado da mesma forma como a CPFL teve a oportunidade de fazer o uso das interfaces, a gente está ampliando agora para que todo o mercado também relacionado com distribuidores e varejistas também possam fazer o uso dessa interface, tá? Então, o teste, o experimento, o escopo aqui com os demais players do mercado está relacionado justamente com essa parte do teste da interface, tá? As demais fases, elas são de responsabilidade da CCE, e aí, como eu disse anteriormente, a gente já caminha para o final do experimento, onde a gente vai gerar um diagnóstico e vai contribuir na consulta pública relacionada com abertura de mercado, tá? A partir da agregação dos dados, né, e o processamento a gente não vai fazer com essa ampliação que a gente está fazendo aqui com todos vocês, tá? Eric, tem uma pergunta? Oi, bom dia. Meu nome é Eric Santos, sou do Grupo BC Energia. Bom dia, Eric. Tudo bem? Tudo bem. Só uma pergunta sobre essa concepção Claro. do piloto. Eu entendi aí que você está colocando o varejista comercializador dentro desse processo aí lá no canto esquerdo do fluxo. Existiria aí alguma intenção de passar alguma responsabilidade para esse varejista, ou ela fica toda a carga do agente de medição nessa parte operacional de fazer a coleta do dado de medição no medidor e enviar para a CCE? Existe alguma transferência de responsabilidade aí? Não, Eric, continua da forma como é hoje, tá? No papel do agente de medição, a distribuidora fazendo o envio dos dados de consumo, tá? O que a gente faz aqui, na verdade, é quando o varejista, né, faz a carta denúncia lá atrás, depois faz esse cadastro aqui dizendo que ele
passa a fazer a gestão dessa carga. Quando a gente faz o processamento da contabilização, o resultado transfere, tá? Então, aquele consumo que era do mercado cativo, ele passa para debaixo do varejista que está fazendo essa gestão, né? Esse encontro de contas, a gente desconta isso lá do consumo da distribuidora e leva para o perfil indicado pelo gestor, né? Pelo varejista aí que está fazendo agora esse papel, tá? Tudo bem? Posso fazer um complemento, Felipe? Pode, Posso Zé. fazer um complemento? O Eric, só para deixar claro, né? O piloto ele foi feito ainda sem o resultado da consulta pública, certo? Então, nós levamos em conta uma situação hipotética. E, evidentemente, a sua pergunta vai ser completamente respondida após a consulta pública, tá? De forma efetiva. O que a gente, de fato, utilizou aqui uma premissa de que os dados de medição viriam pelo agente de medição. Mas é uma premissa. Isso vai depender realmente do resultado da consulta pública. Só para a gente deixar claro que é um experimento, né? Tá bom? Perfeito, Certo, Zé. entendi. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Tudo bem, Eric? Tudo bem, obrigado. De nada. Vamos evoluir aqui. Dado o cenário, né, da concepção do piloto, como o Zé lembrou, né, da questão, né, esse experimento foi o mecanismo que a gente adotou, né, as premissas que nós adotamos para fazer o experimento no formato, e aí como o Zé ressaltou, né, essas questões serão respondidas aí dentro da estrutura da consulta pública. A gente vai falar agora da tecnologia, tá? Então eu vou passar a palavra para o Evandro, né? O Evandro vai falar um pouco da tecnologia, da concepção de como foi estruturado essas APIs, tá? E a gente vai evoluir aqui também depois, né, para de fato apresentar para vocês na prática, tá? Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Eu vou começar aqui então, como o Felipe disse, falar das tecnologias, das APIs, de como nós utilizamos as APIs para fazer os testes aqui com a CPFL, no caso aqui agora com como que vocês vão fazer essa abordagem, né? Então, o primeiro passo aqui que foi a escolha da plataforma, né? Nós aqui, enquanto experimento, utilizamos o Postman, que é uma ferramenta de mercado, né, bem utilizada e fácil também de manuseio de APIs, mas nada impede também que vocês que estão aqui tenham domínio em outras ferramentas, possam utilizar para fazer o envio das informações. Tá? O Felipe dá mais um enter aí, por favor, Felipe. Felipe? Exato. Aí, aqui tem alguns exemplos, né, de outras ferramentas que possam ser utilizadas, tá? Mas o experimento aqui, essa aula aqui, né, vai ser feita em cima do Postman, tá bom? Beleza. Então, falando um pouco das APIs, né? O primeiro passo que a gente precisa fazer é importar a API de documentação, né? A gente está usando um padrão OpenAPI, que é um padrão que descreve, né, as APIs, as funcionalidades. Então, se vocês pegarem essa URL e jogar no próprio browser, você vai ver a documentação de todos os campos, como se fosse um contrato, né? Então, é, mandei aqui no chat para vocês, mas e aí vocês vão usar essa API, né, para fazer a importação na ferramenta. Então, nesse caso aqui, nessa tela, nesse slide, como vocês podem ver, né, tem um botãozinho ali de import, onde você tem a possibilidade de importar essa API e ela vai abrir, vai trazer todo esse projeto para dentro da sua ferramenta de teste de APIs, tá? Só lembrar. Que muda é a parte de documentação, que não precisa de documentação. Dos encargos para tirar também, então. Dos encargos. Oi? Eu acho que tá vazando Pedro, o áudio você aqui. quer falar, Pedro? Obrigado. Depois, né, ao final dessa apresentação, a gente vai ter uma demonstração prática, né, onde o Marcelo Gatto vai mostrar
como que vocês faz isso na ferramenta Postman, tá bom? Mas Ô, Evandro, basicamente, oi, o Eric tá com a mão levantada, eu não sei se ele manteve ou se ele quer É. perguntar alguma coisa já. eu acho que ele manteve, Ah, tá bom. Abaixei já. Ah, tá legal. Obrigado. Tranquilo, Eric. Obrigado, Eric. sem problema. Bom, beleza, acho que já pode passar para o próximo, Felipe. Vamos. É só deixar um ponto claro aqui para o grupo, né? Essa apresentação ela vai ser fornecida para vocês também, tá, gente? Ao final aqui do término, né? Tanto a aula gravada quanto a apresentação a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Legal. Obrigado, Felipe. Bom, para fazer os envios das informações, vocês precisam estar autenticados na plataforma, né? Então, nós criamos 5 tokens. Esses tokens nós geramos eles de forma aleatória mesmo, apenas para a gente testar que futuramente vai ter segurança na API, né? Então, a forma de transmissão desse dado é via HTTPS, né? Então, é um canal seguro. Mas hoje cada um vai utilizar um token e vai fazer o envio, e podem ser que as mesmas pessoas utilizem o mesmo token, não tem problema, tá? É mesmo para a gente validar também essa questão de segurança via HTTPS, tá? Aqui embaixo tem uma documentação, né, onde o Fernando gerou ela. Você quer falar sobre ela, Fernando, agora? Dá uma passadinha? Pode ser, Van. Bom dia, pessoal. Eu até coloquei no chat aqui também o link. A gente criou um Postman Collection, né, baseado naquela documentação que o Evandro falou no slide anterior. A gente já deixou preparado ali um collection com alguns exemplos, né, algumas variáveis ali para quem quiser utilizar as APIs. E, inclusive, nesse link também vai ter essa listinha de tokens que o Evandro está mostrando aqui, que está comentando aqui, tá? Aí, pessoal, um ponto importante para se atentar, como a gente fez um experimento, uma avaliação aqui dessa agregação, nosso objetivo era avaliar tanto algumas alterações de regra, mas também avaliação de plataformas, soluções tecnológicas. É um ambiente de experimento de POC, então a gente trabalhou com dados fictícios aqui, certo? Então, vocês se atentem a isso, os dados que a gente fez algumas cargas de dados ali com dados fictícios, e os tokens aqui também, eles fazem referência a usuários fictícios. Então, a gente não vai ter validação, por exemplo, se aquele token pertence a tal agente, tá? Para que vocês possam ter mais segurança na hora de enviar ou coletar os dados desse ambiente, tá? Para não gerar expectativa e também vocês terem esse cuidado de não enviarem dados reais para o ambiente. Bom. Legal. Obrigado, Fernando. Vamos seguir, Constantino? Beleza, aí é para enviar os dados, né? Uma vez que vocês peguem um token, né? Pode ser, como a gente falou, pode ser qualquer um. Vocês vão abrir na abinha ali, né? Na esquerda ali, no menu à esquerda, a opção de varejista, e na abinha de authorization, no value ali do API Key, vocês vão informar o token, tá? Então, dessa forma que vocês vão conseguir fazer a autenticação na API, tá? Para todas as APIs tem que fazer a mesma coisa. Se fizer para uma e não fizer para outra, na próxima vai dar problema, tá? Então, para todas as APIs que for fazer interação com a plataforma, precisa informar o token na aba Authorization, tá bom? Beleza, Felipe? Beleza. Aqui, pessoal, só trazendo para vocês, né, conforme a gente disse, são 4 APIs construídas, né, de interfaces, 2 sendo voltadas para dados de medição, então relacionados com o envio das informações da carga, né, da unidade consumidora e com o seu consumo no hora a hora no mês, e as outras 2 relacionadas com a parte de cadastro varejista, tá? Então, notem aqui que tem uma das APIs com os dados aqui, que ela está em cinza, né? Porque de fato essa API para vocês
não será utilizada, tá? E aí a gente vai falar na sequência quando a gente falar da distribuição dos dados, né? Por se tratar de um único ambiente, a gente não ter, como o Fernando disse, toda a camada de segurança que a gente tem nos ambientes produtivos, a gente fez um mecanismo ali para simplificar o formato de teste para vocês e para que a gente não corra nenhum risco relacionado com sobreposição de dados, informações que o A pode ter cadastrado e o B cadastra igual e retorna tudo isso daí da mesma forma, tá? Então, a consulta dos dados de medição, né, obrigatórios aqui, simulando, né, a ideia é que vocês simulem de fato aí na prática, da mesma forma como a CPFL fez no experimento, que é você conseguir consultar os dados de medição cadastrados para aquela unidade consumidora, né, que foram enviados aí ao longo do mês, tá? Para que você consiga fazer essa consulta dos dados de medição, né, você tem que colocar alguns filtros obrigatórios dentro da API, que é data início, data fim e o código do agente de distribuição, tá? A gente vai falar na sequência a respeito desses códigos aqui, tá? Para que vocês conheçam também, né, isso daqui é uma API voltada para o agente de medição, que nesse caso quem fez o papel é a distribuidora, faz esse papel é a distribuidora, né, no experimento, que ela envia o código da unidade consumidora, o código de agente de distribuição, o submercado, data início, data fim e o consumo, tá? E na sequência, a gente tem as outras duas APIs relacionadas com a parte do cadastro varejista, tá? Como a gente ressaltou anteriormente, foi um mínimo de informações criadas, tá? Não se apeguem aqui com alguma questão relacionada mas será que não está faltando determinado dado, né? Aqui foi de fato estruturado para que a gente fizesse o teste, né? E toda essa validação que a gente comentou, né? Recebimento dos dados, né? Cadastro mínimo das informações, o vínculo da relação da carga com o perfil de agente varejista e o processamento desses dados de forma aglutinada dentro do mercado de curto prazo, tá? Então, a API de cadastro, ela possui, né, a informação para que você faça o cadastro do código da unidade consumidora, o código do agente da distribuição, né, que é da área concessionária dessa unidade consumidora, e o código do perfil varejista que você quer indicar, de fato, que né, seja utilizado para fazer essa relação com a unidade consumidora, tá? E para consulta dos dados do varejista, é obrigatório você passar esse código do perfil varejista, tá? Então, a API de cadastro, a API de consulta para você validar aquele dado enviado, tá? Da mesma forma como aqui, né? Aqui você tem os dados sendo enviados de medição e você tem a possibilidade, no caso, o varejista, de fazer a consulta dessas informações, tá? Agora a gente vai passar, tá, gente, para a parte relacionada aí com a distribuição das informações, tá? Como a gente disse, é um ambiente único, né, de experimental, como a gente está envolvendo diversos agentes do setor, né, então participação de diversos comercializadores e varejistas aí em relação a esse teste. Também a gente tem um grupo de distribuidoras trabalhando lá com a parte dos dados de envio de informações de medição e consulta. A gente estruturou, né, uma planilha onde a gente determinou intervalos de dados para que vocês façam o envio com base nesses intervalos e consigam consultar essas informações, tá? E o porquê disso? Conforme a gente disse, um ambiente único, se a gente não organiza nesse formato, pode ser que, por exemplo, o Rodrigo Topan, que eu estou vendo aqui na tela, né, faça o envio do dado da informação com o código 10, e aí depois, por exemplo, o Evandro vai lá e também sobe com esse código 10, tá? A gente quer evitar esse tipo de problema, então a gente determinou intervalos de trabalho, né, intervalos de dado aí para trabalho para cada empresa que se inscreveu aqui nessa capacitação tecnológica, tá? E é o que eu vou mostrar agora, exatamente essa planilha. A ideia é que a gente passe às empresas, verificar se não está faltando nenhuma empresa por ali, e tendo tudo certinho, né? Se tiver faltando alguma, a gente cadastra também nessa questão desse intervalo, a gente explica um pouquinho como é que vai funcionar essa questão dos dados, tá? Só um minutinho aqui que eu vou abrir a planilha para que a gente faça esse cheque e verificação, tá? Então, aqui, conforme a gente combinou, conforme a gente falou, né? Vocês estão enxergando a planilha, gente? Tá aparecendo? Perfeito? Vamos lá.
Então, eu vou passar as empresas aqui. Se tiver alguma empresa, algum participante aqui de alguma empresa que não esteja nessa lista, tá? Por gentileza, informa que a gente faz o cadastro aqui dentro desses intervalos de dados, tá? Para que vocês consigam trabalhar isso daí e não tenham problema com outros, né? Com o coleguinha do lado ali que também está trabalhando e gere algum tipo de problema em relação ao seu dado, tá? Então, antes de a gente falar dos dados e explicar um pouquinho desses dados, esses intervalos criados, vocês já podem notar aqui, a gente não tem isso na base de dados, né, do mercado, da CCE, né, a gente não tem esse código de perfil varejista, código de agente distribuidor, código de unidade consumidora nesse formato, a gente já fez um formato fictício também para que não gere nenhum tipo de problema, tá? Então, eu vou passar as empresas aqui, se alguém sentir falta aqui de alguma empresa, comente aqui, a gente já faz o cadastro aqui, já deixa organizado, e na sequência isso aqui validado aqui, né, em relação às empresas, a gente já disponibiliza aqui no chat da reunião. Se alguém não conseguir pegar aqui no chat da reunião, fique tranquilo, a gente encaminha isso também na parte da tarde, junto com a aula gravada e com a apresentação, tá? A gente vai subir a aula gravada em canais oficiais da CCE, a gente encaminha isso daqui para o grupo que participou da reunião, tá? Então, vou passar as empresas aqui. A Reenergiza, a 2W Energia, a 2W Ecobank, a Bracel, Acesso Energia, AS Brasil, Alupar, América Energia, Ampere Consultoria Empresarial LTDA, ArcelorMittal, Armor, a Atiaia Renováveis, Atmo Energia, a Auren Energia, B2R Energia, a BEP Comercializadora de Energia, BID Energy, Bolt Energy, BTG Pactual, Caet Empreendimentos, Camerge, Capital Energia, Casa dos Ventos, CEMIG, Central Comercializadora de Energia, CGN Brasil, Cigarro Distribuição, Comerc Energia, Copel Comercialização, Coprel Comercializadora, CPQD, a Dio Comercializadora Energia, Delta Energia, Directa, Dona Lamparina, Econ Energia, EDF Renováveis, EDP, EDP Espírito Santo, Elera Renováveis, Eletrobras, Electron Energy, Enel Brasil, Enel Trading, Energy Simple, Enemerco Representação e Gestão de Serviços em Energia LTDA, Eneva, Engeform, Enge Brasil Energia SA, Esfera Energia, E-Trade Comercializadora de Energia, Exponencial Energia, GNA, Grupo BC, Grupo Cobra, IBS Comercializadora, IBS Energy, Indra Energy, Inovari Energia, Levite Sistemas Petrobras, Libra Comercializadora de Energia, Liga da Web, Ludfor Energia, Matrix Energia, Mega Energia, MES Comercializadora, Migratio Energia, Minerva Comercializadora de Energia, NC Energia, Neo Energia, Neve Energia, Nilcon Energia, Norus, Nova Comercializadora SA, Olimp Energia, Ômega Energia, Pacífico Energia, Ryzen Power, RBE Gestão de Energia LTDA, RZK Energia, Safira Energia, Schneider Electric, Simple Energy, Solver Energia, Spot Energia, Seidel, Tempo Energia, Tradener, Triex Energia, True Comercializadora, Urca Trading, Uzi Energy Comercializadora de Energia, Volt Robotics, Volterra e Way2. Pessoal, eu esqueci de alguma empresa que está participando aqui do evento não se enxergou aqui. Fábio? Eu não enxerguei a Sol Energias aí nessa lista. Será que ela pode estar em outro canal? Solver Energia, não é, né? Sol Energia mesmo, Exato, certo? Sol Energias. Então a Isso, no gente está plural. Sols Energia. Perdão, Fábio. Então a gente está cadastrando aqui agora para você ter um intervalo de dados aqui para você fazer os testes também, tá? Então já está aqui na lista aqui. Ô Felipe, coloca aí também a Apticom, Apticom APT Comercializadora de Energia. Assim, Apticom. Isso, Apticom APT Comercializadora de Energia. Apticom Comercializadora, certo? Isso, de energia limitada. Isso, APT. Não, é Apticom APT mesmo. Apticom é a mesma. Apticom Tá. APT, tá?
Conselheiro, eu fiquei na dúvida. O sol, o energias que é no plural, é sol energias ou tá correto aí quem indicou? Exato. É o energias. É sol É sol energias. energias. O plural é Perdão. Exato. energias. Isso, é. Obrigado, Obrigado, gente. Galdino. Valeu. Obrigado, Conheço. Fábio. É. A gente vai Valeu, ajustando pessoal. aqui, tá? Tá certo A aqui. Perfeito. Apticom, tudo bem, Luana? Fica assim? É É assim, Apollo Luana? Trading, APTcom, isso é o nome na CCE. Tá bom. APTcom Trading, E a APTcom comercializadora de energia. Comercializadora de energia. comercializadora de Isso. energia. Perfeito. Luana, DME Energética SA. mais alguém? Trinity Energias Renováveis. Falou aqui da Esfera, mas eu achei que a Esfera estava aí. Esfera A esfera, Energia. a esfera acho tá que sim, tá né? aqui. Tá sim, É, tá sim. A esfera tá aqui. escreve aí que aí ela. Aqui, ó. É que aqui tá com E. Esfera. Ah, tá aí, certo, tá certo. Tá aqui. Tá? Sol Energia, tudo junto. Sol Energia, né? Sol Energia, comercializadora de Solar, energia. assim? Energia. Sol Energia depois. Tudo junto. Sol Energia. A sol já tá certo ali em cima, viu, gente? Esse daí pode desconsiderar, tá Ah, tranquilo. é o mesmo Sol Energias ali. É o mesmo? Isso, Então, isso. então a gente Pode. apaga Esse daí aqui. pode. Perfeito. Tá. Genco. É Genco com M ou com N? N. N. Genco comercializadora. Só É isso? Genco colocou. Só Genco? Então deixa só Genco aqui. Perfeito. RZK Energia. RZK eu acho que tá aqui, ó. Tá aqui em cima, na linha 82. Ok. Pronto. Tá? Tudo bem, gente? Econ. Não, faltou uma aqui, ó. Econ Energia. A Econ tá aqui também. Cadê? Aqui, ó. Econ Energia, linha 38. Perfeito. Tá? Tudo bem? Legal. Então, vamos seguir aqui para explicar antes de a gente entrar na parte de demonstração, tá, gente? Então, o que é importante que vocês saibam? Como o Fernando comentou anteriormente, a gente já fez um cadastro dos dados, né, de medição, tá? A CCE fez, né, a simulação como se fez o papel do agente de medição, tá? Então fez o cadastro das informações relacionadas com a parte de consumo. Então, dentro do intervalo aqui dessa questão da unidade consumidora e com o código do agente distribuidor, né, você pode fazer a consulta naquela API de medição e retornar os seus dados do seu intervalo, tá? E aí o que você vai fazer dentro da estrutura é de fato o cadastro com base no que a gente tem aqui disponibilizado de perfis, tá? A gente está dando 2 perfis para cada comercializadora trabalhar, tá? A gente tem também aqui 2 perfis de agente distribuidor, 2 códigos de agente distribuidor para você fazer aqui, brincar com essa composição desses dados, e a gente também tem aqui 3 unidades consumidoras, tá? Para que você faça o cadastro aqui também e faça a composição de acordo com o que você entender, tá? Você coloque mais de uma unidade consumidora vinculada a um perfil, você faça a diferenciação de um código de perfil varejista com um código de agente distribuidor. Então, a gente gerou uma composição aqui de algumas informações para que você brinque naquele cadastro apresentado da API de cadastro do varejista, tá? Para a consulta dos dados de medição, como eu comentei, a gente já fez a carga dos dados, tá? E aí cada um pode consultar o seu intervalo, tá? Tudo bem? Eu vou Felipe. disponibilizar. Pode falar, Zé. Acrescenta também a ZEG comercializadoras. ZEG comercializadora, por favor. Perfeito. Está acrescentado aqui também, tá? Tudo bem? Então a gente vai... Rapidinho, falar, então, Fê. dessa Fala. carga que você comentou, né, gente, ali, então, na coluna FG, a gente tem uma lista de unidades consumidoras de 5.000 a 5.350, que é um 500 código... mil, né? 500 mil. 500 mil, obrigado. Então, são 350 UCs que a gente cadastrou, números fictícios ali, e a carga que a gente fez de dados foram de dados referentes a abril, tá, desse ano. Então, vocês vão encontrar ali 720 linhas por UC, tá bom? Aí depois, quando o Gato for fazer a demonstração, ele vai reforçar isso, mas já lembrando que são dados de abril fictícios. Né?
Perfeito, né? É importante ressaltar também, né, Fê, que os dados devem ser trabalhados para o mês de referência abril, né? Que é a estruturação que está disponibilizada aí para receber essas informações, tá? Então, eu vou fazer o seguinte agora, tá, gente? Eu vou parar de compartilhar, vou salvar aqui a planilha e eu vou colocar a planilha no chat, tá? Quem não conseguir acessar a planilha nesse momento, fiquem tranquilos que na parte da tarde a gente faz o encaminhamento com essa lista aqui desses perfis fictícios, né? Esses intervalos disponibilizados para teste e consulta de cada uma das empresas, tá bom? Pessoal, vocês estão enxergando novamente a apresentação? Carregou? Então, a gente vai passar agora para a parte aqui dos exemplos, né? E aí, o Evandro e o Marcelo vão fazer a condução dessa parte, tá? Legal, Felipe. Obrigado. Bom, aqui a gente está falando do envio de dados de medição, né? No caso dessa API aqui, ela é apenas para conhecimento, né? Como eles disseram, né? A CCE previamente já fez uma carga, né, referente a distribuidor e o consumo de cada unidade consumidora, que vai estar naquele range lá que foi informado. Então aqui é mais para conhecimento mesmo, tá? De como funciona a API de dados de medição. Acho que pode até passar, Felipe. Acho que aqui não, a gente não precisa entrar no detalhe. Aí uma vez que vocês tiverem lá, depois que informar o varejista, né? Vocês vão poder fazer a consulta de consumo da unidade consumidora na API de medição. Então aqui está um exemplo, né, onde na URL, né, vocês conseguem colocar ali o código da distribuidora, tá? Esse código da distribuidora ele é obrigatório, né? Então ele tem que estar ali após o barra medição, ó, vocês podem ver ali, então. Aqui embaixo, na abinha parâmetros, você consegue informar os parâmetros de pesquisa. Aqui vale ressaltar que data início, data fim, que é o período, né? Ele é um valor obrigatório para ser informado também. E a unidade consumidora é opcional, tá? Então, é um conjuntinho aqui, né? Da distribuidora na URL, mais 3 parâmetros: data início, data fim e unidade consumidora. Só lembrando aqui, né, que depois que vocês fazem a importação da documentação, tem que informar a autorização, né, o token, e aí depois que enviar o token, vocês já vem para essa aba aqui, né, no caso dessa URL aqui de obter, né, fazer a consulta dos dados de medição, vocês vêm aqui na abinha parâmetros, informa aqui os parâmetros de consulta, e ali na URL vocês vão substituir o código que está ali pelo código que vai estar no range que o Felipe acabou de informar aqui a vocês. Beleza, Felipe? Aqui é a API do varejista, onde aqui que eu acho que é o foco aqui, né, do experimento, onde vocês vão informar o código do perfil do varejista, que vai estar na planilha, o código da distribuidora e a unidade consumidora, tá? É bem simples mesmo, tá? É apenas essas 3 informações que precisa ser informada e não tem muito segredo aqui. O próximo, Felipe. E para consulta do varejista, da mesma forma que o da consulta da medição, na URL é informado ali o valor que é obrigatório, que é o código do varejista, que vai estar lá no Excel. E aqui também tem a possibilidade de consulta da unidade consumidora, que é um campo opcional, tá? Então, informa ali o varejista, código do perfil varejista, e aqui embaixo o código da distribuidora. Lembrando que para cada API tem que colocar o token, né, na aba de autorização, né, após a importação da documentação. Bom, Ô, agora... Evandro, tem Oi. uma pergunta aqui já no chat. Você quer responder já ou depois?
Então, vamos. Vamos lá. A Eu API posso está. perguntar, a API está com algum limite de request por tempo? Não, pode Então, fazer normal. Não É, tem limitação. o ideal é não bombardear, né? Porque nesse momento é um ambiente de teste. Se você colocar um robozinho lá, você pode derrubar o nosso ambiente, mas acho que não temos, né? É bem alto, né? Acho que são 500 ou 1000 por segundo, uma coisa assim. Então, de cabeça que eu não tenho, mas Tá ok. é bem alto. André, se respondeu a sua pergunta aí. Tem mais alguma pergunta, gente? Não, respondeu sim, obrigado. Mas eu Beleza. acho interessante pensar, talvez no futuro, como melhorar. Aí eu me mutei, foi mal. Pensar em algo do fechou. gênero, Tá ok. porque, né, garantir que ninguém vai marretar a API, é difícil não garantir isso. Então, assim, acho que a API tem que ter um próprio, né, sistema de segurança próprio para evitar esse tipo de coisa. Legal, obrigado. Perfeito, André. A ideia é a gente fazer esses testes aqui, experimentos também para evoluir essas questões no futuro aí, na solução final, caso a regulação parta para esse caminho, né? E essa estrutura aqui seja de fato formalizada, tá? A outra pergunta aqui, Evandro, é Tiago. em relação às datas. Se elas estão em UTC. Formatação de data. Isso, é formato TC ISO, né? Aí a gente passa o traço GMT3. Né? GMT, tá? Não é o TC, não. Mas é o formato da data é ISO. O Gato vai fazer a demonstração Isso. aqui, eu acho que é melhor. Aí depois a É, gente vai para as perguntas. exato. Tá, Tá, gente, ok. Vamos lá. Vai clarificar melhor. Vamos combinar assim, gente. Vocês podem ir deixando as perguntas no chat, se vocês entenderem assim necessário, mas a gente está partindo para a parte final da apresentação já, que o Gato vai fazer a demonstração na prática e na sequência a gente já vai abrir para as dúvidas e perguntas, tá? Vou compartilhar aqui, então bom dia a todos, né, novamente. Compartilhar, eu vou fazer a uso do site que o Fernando colocou. Acho que hoje não está demorando não, né, para compartilhar, né? Tá um pouco. Então aqui estou no site que o Fernando colocou, vou importar aqui localmente, fazer o teste. Ô, Fernando, você quer explicar antes sobre a documentação aqui, cara? Eu vou. Vai lá, Gato. Aqui, gente, a gente fez como eu comentei, a gente fez um Postman Collection baseado naquele documento que o Evandro mostrou ali, né? Então você tem ali do lado, para quem não é familiar aí com o Postman, né? Esse aqui é um set público que o Gato está demonstrando aqui com a descrição das APIs com exemplos de chamada de request response, né? E tem aquele botãozinho no lado direito superior, aí no canto superior direito, que o Gato tá mostrando ali o Running Postman. Quando você clica ali, ele vai executar o Postman local, se você tem ele instalado na sua máquina, ou se você não tem instalado, ele vai abrir no navegador, uma aba nova para você rodar o Postman no navegador, né? E aí, quando você abre ele vai ter o conjunto das APIs, exemplo de request, de response, né? Tem algumas variáveis já pré-definidas para vocês poderem utilizarem. Lembrando, gente, que essas APIs elas não se limitam ao Postman, para quem aqui não conhece muito, tá? Mas, eu quero rodar com outra ferramenta, com Curl, com SoapUI, com alguma outra ferramenta que a gente tem API-ID, né? A gente não se limita à ferramenta, tá bom? Vou importar aqui local. Vou só dar uma passada aqui na parte da distribuidora. Acho que alguém perguntou se era 5 minutos, mas a gente está. Já vou responder, a gente está fazendo uma gravação por hora. Então eu vou só fazer um. Eu vou usar o primeiro token aqui de autorização. Aqui aí não compartilha uma variável, então cada chamada tem que colocar. Só antes aqui, né? Quem quiser pegar o antigo Swagger, né? Que é o OpenAPI, você pode baixar aqui. Quem quiser usar uma linguagem de programação também, fazer uma importação isso em outra ferramenta, pode ficar à vontade, não tem problema. Aqui visualmente é mais fácil fazer por aqui, né?
simular. Então, a parte da distribuidora tem essa parte da medição. Eu vou simular uma inclusão aqui. Aqui, o intervalo de data, a gente colocou o consumo de horário, né? Então, ele vai enviar 700 e tantas horas por mês, dependendo da quantidade de dias. E o consumo em quilowatt-hora, né? Ele vai associar a carga ao supermercado que ele está, essa unidade consumidora, o distribuidor ou a unidade consumidora dele, né? Que está sob a concessão dele. E aqui é só isso mesmo. Aí, E Negato, é aí, bom informar sobre o padrão da data ali, né? Que foi uma dúvida do isso traço 3 ali, né? é ISO e a gente usa o horário de Brasília aqui, né? Não é o TC, não. É o horário local de MT3. Brasília, né? Que hoje em dia tudo é fixo -3, né? Porque não tem mais horário de verão. Agora eu não estou conseguindo ver o chat, então não sei se tem alguém que perguntou mais alguma coisa. Eu estou controlando aqui, Marcelo, Gato, e aí mas fique tranquilo, no final a gente responde todas e eu passo todas que isso. passaram aqui para trás, tá? Pode seguir, tá? E o par dela ela tem a consulta, então a consulta é sempre por distribuidora, um intervalo de data que ele quer consultar as medições, esse também vocês vão usar. A unidade consumidora não é obrigatória, então você pode deixar, tem que colocar aqui a API. E basicamente esses são os dados de medição enviados, né? Aqui são 2 horas, aqui. Então aqui ó, a gente está trabalhando sempre o mês 4, então é importante eles colocarem sempre o mês 4. A gente não tem aberto outros intervalos de meses para trabalhar, então a gente está sempre em abril. Aqui seria hora 0, aqui seria hora 1. Agora indo para a parte do varejista mesmo, do comerciador varejista, é bem mais simples, né? Não tem muito, é só, vou colocar aqui de novo. Colocar um exemplo aqui. É associar o perfil que tenha. Então, na parte do varejista, a gente associa o perfil varejista que está com aquela unidade consumidora com aquela distribuidora. A distribuidora da consumidora é sempre um par, é sempre uma chave forte, a distribuidora e a sua unidade, porque a unidade pode ser repetida em outras distribuidoras, né, em outras concessões. É livre, a gente não tem controle. E aqui você associa. Aqui, então, eu estou pegando a unidade consumidora 100, a 101, colocando no perfil 90 da distribuidora 1. Depois vocês substituem para aqueles códigos enviados lá na planilha, que tem alguns dados lá de medição. E aí, para toda inclusão, você pode também ter a busca, né? A busca é por perfil, então eu coloquei o perfil 1. A unidade de consumidor não é obrigatória, então você pode tirar. Na verdade, eu coloquei o perfil 90, né? Tá aqui. Aí aqui retorna todas as unidades consumidoras que foram associadas àquele perfil de varejista, né? É a consulta da inclusão. Então, para quem for testar, essa API vai ficar disponível, né, por um tempo, essa semana, com certeza. Semana que a gente não tem uma data fim, né, de exclusão, mas provavelmente essa semana e semana que vem está disponível para quem testar com calma aí e verificar os dados sugeridos de entrada, saída. Então, vocês vão poder continuar testando por esse período. Só não esquecer de pegar uma das... Deixa eu pegar na documentação aqui. Não esquecer de pegar uma das credenciais aqui nessa página. E quando for trabalhar com data, trabalhar sempre no mês 4, né? Que é onde vai ter os valores de consumo. Deixa eu tirar aqui para conseguir ver aqui.
Podemos começar a fazer as perguntas, ô Gato? Sim, já terminei. Deixa Tá, eu parar então vamos aqui. lá, ó. Eu vou repetir as perguntas que eu não dei o joinha aqui para todo mundo ficar claro para todo mundo, tá? Então, teremos a opção de capturar a medição no intervalo de 5 minutos? A resposta aqui quer dar a resposta, Filipão? Acho que é melhor você dar a resposta. Vamos lá. Só um instantinho, Zé, só vou subir o slide não. aqui, né? A gente Não, está então... abrindo agora aí para as perguntas. Ah, legal. E aí, pessoal, fiquem à vontade, tá? Acho que a gente tem até um pouquinho mais de tempo aí para perguntas, né? Que a gente terminou agora às 10, fiquem à vontade. Então vamos lá, Zé. Você comentou, né? Se a gente vai ter a entrega dos dados de 5 em 5 minutos. Não, no experimento a gente utilizou a questão do dado horário, tá, gente? Então aqui a simulação, inclusive da carga que foi feita, né, a CCE simulando os dados do distribuidor, do agente de medição, foram carregados em dados horários, tá? Aqui é diferente do mecanismo utilizado lá no SCDE, tá? E até para, de novo, né, Felipe, a gente fez isso aqui como uma premissa do nosso trabalho, a gente precisava do dado horário, e isso deve sair, de fato, na consulta pública. Mas a gente entende que é possível trabalhar com dado horário. A segunda pergunta, previsão de implementação de paginação e padronização REST? Gato ou Evandro? A paginação não está implementada, mas se retornar uma segunda página, ele vai exibir o bookmark, né, que a gente chama. Não é paginação, mas é um bookmark. Mas não está implementada a paginação. Então, se você repassar ele não vai paginar. Tá. Mas, O Lucas que fez essa pergunta, Lucas, respondeu a sua pergunta? Você tem alguma outra questão a respeito? Eu vou seguindo, depois se o Lucas quiser se manifestar. Vocês vão exportar a API do Postman e nos enviar? Já está, né? Alguém quer responder? Aquela documentação que o Fernando enviou, né? Ele até explicou lá, né? Dá um run. Eu vou colocar o link de novo aqui. Ó, tô colocando no final do chat aqui, gente. Aí vocês podem pegar o collection por ali, tá? É mais fácil do que eu ficar compartilhando, exportar, compartilhar JSON. Tem o link aí, tá bom, pessoal? Tá legal. Tem uma pergunta do Caio aqui que eu não entendi, Caio. Se você puder nos dizer, você escreveu assim, ó, esse ID de retorno, eu não entendi essa pergunta. Eu acho que foi um dos testes que foi feito, a API retornou um UID. Tem alguma relevância esse ID ou não? Não, é o ID de execução. As APIs de inclusão ela não retorna nada, retorna esse ID. É um ID de sucesso, só 200. Não, a gente não colocou nenhum tipo de retorno, só nas consultas, nas APIs de busca, né? Aí retorna o ID mais o conteúdo. Mas a de inclusão não retorna nenhum conteúdo, é só o ID. É um ID de execução, só. A outra pergunta aqui é, a consulta das informações é apenas por distribuidora? Tem como ter todas as informações por agente empresa? Acho que essa aí você demonstrou, né, Marcelo Gato? Aí respondendo aqui para o Renan, ele fez ali por distribuidora, né? Mas você, como varejista, consegue consultar os seus dados, né? Tá bom? Que tem as duas consultas, né, o Zé? Tem a da medição e do varejista. Da medição é por distribuidora mesmo, tá? Sim. É obrigatório, inclusive vai lá no PEF, né, da API. Sim. A gravação respondeu a pergunta aqui do Renan. Tá? A gravação será disponibilizada para consulta posterior? Sim, o Felipe já falou, né? O Felipe da IDP perguntou, esse ambiente vai ficar disponível para realizar testes futuros? Tem alguma previsão para a ferramenta entrar em ambiente de produção? Acho que o Gato falou um pouquinho, mas o Felipe quer complementar? Complemento, vai ficar sim, Felipe, vai ficar disponível, né, esse ambiente para teste, né, mas ele não tem previsão de entrada, né, de se tornar um ambiente operativo, até porque a gente depende de regulação, tá? Então, assim, dado as questões de regulação, do que for determinado, aí a CCE vai trabalhar para evoluir o que precisar, né, dessas questões do experimento em funcionalidades de acordo com a regulação e aí sim se tornar, né, dentro de um calendário, dentro de um prazo, um ambiente operativo de produção, tá? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, né? É importante salientar, né, gente, que como a gente está falando de um ambiente de experimentação e a gente
pode ter esse ambiente sendo influenciado pelo resultado tanto da consulta pública quanto da eventual regulação que vier, né? Então, o que a gente está desenvolvendo aqui, a gente não tem nenhuma garantia de que esse vai ser a solução final, os formatos finais, a gente não sabe o que a gente vai ter que alterar aqui, tá? Então, não considere esse ambiente como ambiente produtivo, isso é importante, tá? E ele pode sofrer algumas alterações, sim, ao longo dos próximos meses, por conta de algum desenvolvimento que a gente faça. Vocês vão ver até na URL tem um /dev, porque é nosso ambiente de desenvolvimento aqui, né? Legal. Fernandão, até queria acrescentar aí nesse ponto, né? Até do ponto de vista de infraestrutura, né? Também, né? A gente não está preparado nesse ambiente para receber uma volumetria muito grande, né? A gente está estruturando para abertura de mercado ainda, né? Então tem aquela questão de paginação da API, onde foi, né, sinalizado aqui. Tem outras melhorias que nós vamos olhar com certeza para uma versão produtiva, né? Oficial. Você já respondeu a próxima pergunta, tá, Evandro? É, Que o Gustavo perguntou novamente se a gente se está no roadmap colocar paginação. Ah, sim. Assim, não, a gente tem várias melhorias aqui no ponto de vista de segurança e tecnologia que a gente vai ter que implementar. E lembrando, né, o objetivo aqui de fazer compartilhar com vocês esse ambiente é o princípio da isonomia, né? A gente fez o experimento ali com a CPFL e a gente gostaria de compartilhar com vocês também o ambiente para que vocês também experimentem, usem, tragam suas contribuições, né? Mas assim como a gente fez com a CPFL com vocês, a gente provavelmente em algum momento vai alterar esse ambiente, vai ter que evoluí-lo e talvez até remover alguma coisa, adicionar alguma coisa. Vamos lá. O Itamar da Trader perguntou se a gente vai ter algum filtro que retorne os dados, não, o filtro que a API retorne os dados que sofreram atualização após determinada data e horário. Isso para os casos de mudança de medição de algum período. É o dado atualizado, né? Isso, nesse momento não, tá, Itamar? Como se trata de uma questão experimental, o que você pode fazer para a estrutura, né, é utilizar a própria API de consulta dos dados de medição, tá? Se tiver, a gente não vai alterar os dados, né? Aquela carga que a gente fez não vai ser alterada. Mas isso também está relacionado com o que vem de regulação, tá? E pode ser algo a se pensar aí no modelo, né? Se de fato essa questão perdurar, a gente pensar no modelo produtivo, tá? Se a gente deve implementar algo desse sentido, tá? Mas a ideia é que a API de consulta consiga resolver esse tipo de problema. Você tem a todo momento ali ela disponível para você fazer esse tipo de consulta, tá? Para ver se alterou algum dado, alguma questão, tá? Mas nesse momento aqui de experimento, não. Nesse ambiente, né, Felipe, se ele mandar a mesma medição do mesmo medidor nas mesmas condições, ele será sobreposto. Isso. É isso, né? O Tiago Amarante acho que fez uma pergunta muito parecida, se temos alguma previsão de aviso de alterações das medições, né? Webhook, por exemplo, para que não seja necessário bater para conferir as mudanças. Acho que vocês já deram a resposta agora. Isso. Qual será? Rapidinho, né? Essa pergunta do Thiago, além da paginação, por exemplo, esse é um exemplo de evolução do ambiente que a gente vai ter que estudar quando a gente tiver a definição de toda a regra de negócio, né? Aí sim é algo interessante também. Que até é um pouco da pergunta do Itamar, de repente a gente poder notificar se alguém quiser alguma mudança, né? São evoluções que a gente vai ter que botar no roadmap, sim. Tá bom. Qual será a relação de serviço com os serviços atuais do SCDE? As medições formadas pelo serviço serão retornadas no serviço atual de coleta do SCDE? Essa aqui eu vou responder, né? Até não, esse aqui não é uma relação, não existe relação com o mercado do atacado. Nós estamos tratando o varejo, se vocês perceberem, num ambiente separado, e não tem nada a ver, né? Esse piloto não tem nada a ver com aquelas informações que a gente manda via SCDE. Então, é um novo modelo de trabalho, um novo sistema, tratando especificamente aqui o varejo, tá bom? Não tendo na medida de 5 minutos, coleta pela SCDE, é um novo sistema, a gente deve dar até, inclusive, uma nova nomenclatura. Aqui, né, Zé, acho que assim, né, é muito similar o processo ao processo atual do SCDE da coleta, com a diferença que a gente aqui não vai ter aquele processo de modelagem de ativos, né? Não vai ter coleta, pelo menos até agora não seria necessário coleta de 5 minutos, não teríamos algumas das coisas lá, complementariedade de informações, que nesse modelo um pouco mais simplificado, né? Até onde a gente tem o conhecimento, não seria necessário. A nossa proposta é uma simplificação do SCDE para o varejo, mas isso é importante salientar, né, gente? Isso não substitui de forma alguma o atual SCDE, o atual processo, né?
A gente não está substituindo o modelo atual, ele continua existindo para acima de 500K. A gente está propondo uma maneira simplificada para abaixo de 500K aqui. A outra pergunta aqui do Leonardo, caso haja alguma mudança no formato dos dados de entrada ou saída de cada endpoint, onde podemos consultar esta mudança? Bom, a gente não pretende fazer grandes mudanças agora, né? Porque a gente vai esperar agora a regulação, a gente já fez os testes aqui com a CPFL. Mas, de qualquer forma, a documentação ali que a gente já passou para vocês ali, ela está bem clara, né? Então, nós não teremos, aí eu acho que o Felipe vai falar novamente, nós não teremos, esse não é um ambiente produtivo, então nós não teremos aqui um FAQ ou um lugar para a gente trabalhar muito essas questões, né? Então, a gente talvez tenha aí para frente uma nova conversa com vocês, mas, por enquanto, é só para a gente equalizar aí o ambiente que a gente fez o teste com a CPFL. Algum complemento, Felipe? Não, Zé, é isso mesmo, né? Depois nos recados ali a gente esclarece alguns pontos, né? Que é a ideia depois de evolução. E de fato, né? Como você disse, nesse primeiro momento a gente não vai ter essa estrutura, a gente vai explicar, vai justificar, inclusive, o porquê, tá? Legal. Aí tem uma pergunta que era da planilha, a gente já respondeu, que a gente vai disponibilizar no final. Haverá limitação quanto ao nível de representação, total ou parcial, para ter acesso aos dados de medição do perfil, ou seja, poderá mais de um representante obter os dados de medição via API. Isso ainda não está na regulação, né, Felipe? Eu acho que a gente... Isso. É Isso complicado aí. responder isso agora. A gente vai saber quando a gente tiver a Isso. questão da regulação. Tá, Antônio? Antônio, nesse caso aqui, né, o ambiente ele está aberto, a gente não tem essas camadas, né, de tratativas de segurança aí, nessas camadas relacionadas com representação. Então, quem tiver o token da credencial, se for fazer o teste dentro da sua empresa, vai acessar normalmente. E aí a gente aguarda, de fato, o que vai ser determinado na regulação para evoluir isso daqui para uma estrutura futura, tá? Que atenda caso tenha necessidade desses pontos ou não, tá? O Alfredo perguntou aqui se a gente pensa em adicionar alguma possibilidade de retornar dado consolidado de consumo, por exemplo, consumo total no mês para aquela determinada unidade de consumo / distribuição. Alfredo, nesse caso aqui também, né, o ambiente de experimento que a gente tem nesse caso são esses dados, né, base aí do que foram enviados e cadastrados, e pode ser que futuramente a gente pense sim em alguma coisa relacionada com a consulta dos dados agregados, tá? Mas isso vai depender também que de fato que tiver em regulação, tá? Tá. O Gustavo perguntou se existe algum plano para consulta de faturas para o varejista, alguma parceria com as distribuidoras. Neste caso aqui, eu vou responder, tá, Felipe? Ô, Gustavo, aqui nós estamos falando novamente do piloto, tudo isso depende de regulação. No nosso piloto não está previsto, né, a parte de faturamento. Nesse momento a gente prevê só obter os dados de medição e fazer o processamento dos dados de medição aqui. Tá bom? Tá bom, obrigado. Vamos lá, estou aqui no Michel. Vai ser apresentado o rastreio dos dados na API. Exemplo, ajuste de medição, recontabilização e estimativa de dados. De novo, né? Regulação aqui. A gente está fazendo aqui o teste o mínimo necessário. Eu acho que a API já vai ser bastante importante para vocês começarem a pensar no sistema e construir alguma coisa. Evidentemente que esse pode ser um experimento utilizado aí para pautar a regulação, né? Pode ser que ajude aí a contribuir, mas a gente não tem isso ainda. Então, não dá para falar de ajuste de medição, recontabilização e estimativa de dados, ainda sem a regulação vigente, né? Tanto Ok? que, né, Zé, aqui no envio, no API, no envio de dados aqui, se você enviar o mesmo dado, a gente vai sobrepor, porque a gente não quis fazer nenhuma inferência sobre se é o dado mais antigo, mais novo, então a gente não quis entrar nessa seara, que não, a gente ia ter que fazer algumas suposições, né? Então, a gente não aplicou nenhuma regra por enquanto aqui. É isso aí. Aí o Itamar da Tradener aqui perguntou se no ECD a medição tem um status, o qual nos informa se a medição foi consolidada ou não. Essa API vai trabalhar apenas com as medições consolidadas ou terão medições preliminares? Se sim, alguma forma de diferenciar as medições? De novo, o Itamar aqui,
acho que vou dar a mesma resposta, né? A gente fez um experimento. Aqui, para o experimento, a gente entende que a medição agregada é suficiente. O detalhe a gente não tem ainda, acho que a regulação deve trazer isso para a gente. Mas ele é um sistema diferente do SCDE, né? Eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa nova e diferenciada. Eu acho que quando a gente tiver a regulação, a gente vai conseguir responder melhor essa sua pergunta. Mas a ideia aqui é que a gente pode fazer alguma coisa mais simplificada, até porque nós estamos falando de um volume de dados e de uma quantidade de medições muito maiores, né, do que seria o mercado hoje, o mercado do atacado. Então, a gente aqui imagina que poderíamos trabalhar de uma maneira diferenciada para o varejo. Mas é só uma imaginação, a gente só vai saber disso com a regulação efetiva. Aí uma pergunta mais técnica aqui do Marcelo Gonçalves sobre a parte do get de medição. Caso eu envie o mesmo intervalo 2 vezes, ele vai sobrescrever o intervalo ou vai duplicar o horário? Sobrescrição, certo, Fernando? Escreve. Pessoal, pode falar. Se alguém quiser levantar a mão ou falar direto também, gente, não precisa escrever aqui no chat não, pode perguntar direto aí. Aqui acabou, viu, Felipe? Uma pergunta, a parte de autenticação, vocês imaginam que vai ser muito diferente da forma que está hoje, ou vai ser alguma coisa, um header com autorização e acabou? Não, Fábio, eu vou responder isso. Desculpa, tá. Não, vai lá, Fernando, eu tava no mudo aqui. Vai lá, pode ir lá. Não, Fábio, assim, a gente, não vou falar que é certeza, mas a gente está estudando como que vai ser a melhor maneira de a gente aplicar isso hoje, né? A gente vai ter que considerar alguns cenários aqui, principalmente em questão de volumetria, né, para a gente ter algo que atenda. Provavelmente vai ser algo com tokenização, com o ALF, né, com 2.0, vamos ver como é que a gente vai trabalhar, né? Mas não vai fugir muito disso, de você mandar alguma autenticação via header previamente feita, né? Você criar algum tipo de credencial prévio para poder enviar os dados aqui, então. Eu acho só que foi o Caio que perguntou, né, Caio? Você é de que empresa, Caio? Desculpa, eu vi a mão do Fábio levantada, acho que foi o Fábio, desculpa. Foi da Esfera. Não, é só... da Esfera. Desculpa, é que uma comparação que a gente vai acabar fazendo na nossa cabeça, comprando com o sistema antigo, né, que precisa do certificado e tal, mas só para ter uma noção. Mas legal. Tá legal. O Djalma tá com a mão levantada? Pode perguntar, Djalma, por favor. Beleza. Pessoal, minha dúvida é o seguinte, com relação ao código de unidade consumidora. Porque eu estou entendendo que a grande vantagem dessa solução é, de fato, a dispensa aí da modelagem, né? Aí, no caso da unidade consumidora, vamos pensar num cenário que uma carga, né, uma unidade está hoje num varejista e daí um tempo, no futuro, ele sai debaixo desse varejista e vai para um outro varejista. Esse código vai ser um código único na CCE? Posso responder, Felipão? Djalma, desculpa, quer terminar a pergunta? Não, é só isso mesmo. Ô, Djalma, eu vou falar como a gente pensou até agora, tá? A gente, conversando com as empresas, a gente entendeu que uma mesma área de concessão, o código do consumo ele não se repete, senão eu não conseguiria faturar para aquele consumidor, certo? Então, numa mesma área de concessão, ela tem um número específico e lá é um número que as distribuidoras já conhecem hoje. Por isso, nós adotamos o par. Eu sempre tenho o par, código da unidade consumidora com o código da distribuidora. Isso faz com que isso dá unicidade para a informação, entendeu? Então, embaixo da mesma distribuidora eu não tenho códigos repetitivos. E aí, desta maneira, eu não preciso ter um código CCE do ponto de consumo, entendeu? Entendi. Ficou claro para você, Djalma? Porque esse é um ponto importante. Sim. Essa sua pergunta a gente refletiu bastante aqui, tá? E ela pensou mesmo em trazer simplicidade, né? Para que nada... O Felipe falou isso bem lá no começo. Para a gente aproveitar o que está aí no mercado, né? Aquilo que a distribuidora já usa, se um agente de medição for usar. Então, a gente pensou o seguinte, não vamos criar nada muito diferente. Então, o nosso experimento, ele diz que é possível se trabalhar assim. Se a regulação vai tocar assim, a gente entende que seria interessante. Tá bom? Beleza.
O Lorenzi está com a mão levantada, que Rafael Lorenzi. Pode perguntar, Rafael. Oi, tudo bom? Desculpa que eu não tô conseguindo mandar mensagem pro chat. Só complementando aqui o ponto do Djalma, o ponto que vocês acabaram de complementar sobre o cadastro junto a um agente varejista aqui. Agora eu fiquei com a dúvida. Pensando no cenário que um consumidor poderia migrar de um agente varejista para outro, né? Ele é livre para trocar de comercializador aqui, de agente gestor. Eu fico na dúvida se não faz sentido para modelagem a gente já pensar num cenário parecido com o que vocês fazem para perfil de agente, para algumas outras entidades aí da integração, em que a gente tem um período de vigência para cada associação de um perfil agente contra uma carga. Então, a associação do perfil de carga com o perfil de agente varejista. Só esse ponto. Tá. Quer responder, Felipe? Quer que eu responda? Posso responder, Rafael. É evolução de fato desse experimento, tá? E aí, só te respondendo, né, com mais detalhes, o que a gente estruturou para fazer o teste rapidamente, né, quando a gente fez o cronograma lá, toda aquela constituição de atividades com a CPFL, que a gente enviaria o mínimo dos dados, tá? Para que a gente conseguisse evoluir rapidamente com o experimento, tá? Mas, de fato, a evolução relacionada com a questão, e aí até pensando, né, que uma carga ela pode ser representada num mês, hoje, né, tá embaixo de determinado player, né, daqui 2 meses, 6 meses, sair desse player e ir para outro. De fato, a gente vai ter que trabalhar essa questão relacionada com, pode ser um mecanismo de vigência, né, um mecanismo de data aí em relação a esse ponto, tá? Mas no experimento a gente trouxe o mínimo necessário para que a gente conseguisse receber os dados, fazer a relação da carga da carga, né, com o perfil varejista e processar essa informação, tá? A gente considerou um mês de referência, tá? Ô, Felipe, só para deixar claro, tá, Rafael? Isso não muda a questão do código da unidade consumidora, tá? Porque ela sendo par com o código da distribuidora, eu tendo o código da distribuidora e o código da unidade consumidora, eu consigo fazer com que ela seja transferida entre um varejista ou outro, e aí sim, com uma complementariedade cadastral aqui que seria ter vigência. A partir de quando, né? A partir de quando está com um, a partir de quando está com outro. Mas eu não necessariamente precisaria criar números fictícios da CCE para isso, tá? Tudo bem? Não, perfeito. Acho que, complementando isso, eu entendi que é uma POC, não quero estressar demais, mas só pensando no ponto, de repente, faria sentido pensar quem deveria, num cenário real, né, ter permissão para puxar a carga para debaixo de si, né? Eu não sei se você já imaginaram Aí essa é fácil, Rafael, essa é bem fácil, é a resposta que a gente mais deu aqui hoje, vai depender da regulação, né? Então tá bom. Tem que aguardar, Tá bom. Rafael, né? A gente tem que aguardar o que vai ser determinado. Senão a gente pode estar dizendo uma coisa aqui que futuramente não evolui para isso e vocês vão fazer algum tipo de desenvolvimento, esforço, a implementação que vocês vão jogar fora, tá? Até para explicar um pouco isso que você está falando, né, Zé? Quando você começa a levantar requisito, você começa a levantar várias dúvidas, né? Ah, mas e se isso e aquilo? A pessoa perguntou aqui, né? E a representação, e a vigência, e toda a resposta que a gente tinha, falar não sei, a gente fala, não, cara, então fora o escopo, né? A gente, vamos reduzir premissa, né? vamos reduzir o escopo do experimento para a gente conseguir sair do outro lado, né? Senão a gente não ia sair do outro lado nunca, né? E aí a evolução que vier aqui nos próximos meses vai influenciar a gente aqui. A gente queria sair da inércia, por isso a gente limitou o escopo do experimento aqui. Né? Eu vi alguns de vocês aqui que trabalharam aqui na CCE, eu vi alguns nomes conhecidos aqui que sabem que essas perguntas todas elas sempre passam aqui, né? Bem como o Fernando falou. E a gente fez todas elas, né? Não todas, mas vocês estão trazendo ótimas perguntas aqui, mas a gente fez muitas dessas perguntas também, e a gente achou importante trazer um produto rápido, né? Então, foi bem isso. A gente falou, não, vamos trazer um produto rápido, sabendo que ele vai evoluir, mas que ele dá uma resposta. Ele não é um produto mal feito. Ele é construído apenas para dar uma resposta rápida para todo o mercado, tá? E essa resposta a gente entendeu que conseguiu aqui e por isso a gente trouxe para apresentar. O Caio levantou a mão. Zé, rapidinho, né? A única coisa que a gente tinha firme era que a gente precisava receber o dado de consumo da distribuidora e a gente ia precisar agregar para o varejista, né? Então, por isso que a gente focou nesse caso de uso aqui, né? Esses dois casos de uso. O Caio, pode perguntar, Caio? Não, legal, de novo, talvez
mais uma, não sei se isso classificaria como uma pergunta ou mais, sei lá, uma motivação aí para vocês pensarem nisso. Uma das coisas que a gente, quando viu essa possível mudança, né, para varejista, ampliação do mercado, que a gente viu uma limitação, né, na API que a gente tem atualmente, é realmente a necessidade da gente ficar, às vezes, batendo repetidamente na API para capturar uma mudança, né, hora faltante, que agora não está mais faltante e tal. Né? Isso é um medo que às vezes a gente tem aqui internamente de a gente não pode bater muito rápido na CCE, porque né, senão vão derrubar o servidor de vocês ou alguma coisa assim, né? Porque principalmente se a gente usa a ferramenta na cloud lá, você manda a AWS bater 1 milhão de vezes por segundo, ela faz. Ela faz, né? E daí, né, isso provavelmente é uma coisa que vocês levaram em consideração, estão pensando ainda, né, em como resolver, né? Mas eu acho que vai ser talvez aí uma coisa que se vocês acham que vão ter mais espaços de discussão como esse para a gente chegar numa talvez tentar chegar numa solução aí que como o número vai crescer bastante, né, para a gente não afogar vocês em requests aí. Acho que obrigado, Caio. Acho que é uma consideração importante, né, Fernando? Não, é um ponto importante para a gente se atentar. Pelo que eu estou entendendo na sua fala, então, Caio, você está imaginando que do seu ponto de vista, você vai ficar aqui monitorando os envios dos consumos das UCs que te competem, para você, ao longo do mês, fazer algum tipo de pré-análise, certo? Sim, isso é uma coisa que a gente acho que já faz meio que atualmente, né? É mais para ir capturando as horas faltantes, porque às vezes elas demoram para chegar, né? Algumas horas, principalmente mais no fim. Daí não sei exatamente como funciona o processo lá do resto do pessoal, mas não sei se eles dão uma cutucada lá às vezes na distribuidora, tá faltando a hora desse cara aqui, não chegou ainda e tal. Né? E às vezes a gente faz isso também porque na hora de fechar o faturamento a gente não gostaria de pedir todas as informações para vocês de uma vez. Né? Vamos supor, a gente está fazendo o faturamento, né? Se a gente for deixar no último dia do mês para pedir o mês inteiro de todas as unidades consumidoras, né? Vai ter um surge muito grande de requests. Isso muitas vezes não é bom nem para os servidores de vocês nem para o nosso. Então a gente tenta ir meio que pegando aos poucos, né? Daí o questionamento seria mais tipo, esse é um problema difícil, a gente também estava pensando qual que é a melhor forma de buscar as informações lá de vocês e tal, mas se é uma coisa que vão ter mais espaços de discussões a respeito disso e tal, né? Mas essa questão, como ou talvez seria quais são os próximos passos aqui, né, basicamente dessa POC, né? Vão ter outros espaços de discussão, vocês vão evoluir isso mais e vão ter outras coisas como essa. É óbvio que tem toda a parte de regulamentação, né? Assim, a gente vai ter esse ponto que você está falando é importante. A gente vai ter que considerar aqui se e como vamos implementar algum mecanismo de notificação, né? Alguém mencionou o webhook ali, talvez seja uma alternativa, mas a gente vai ter que também se atentar a essas regras que a gente vai ter que ver como é que vai definir, né? Quando a gente falou de vigência, representação, a gente vai ter essa transferência de propriedade, enfim, a gente tem que ver esses requisitos funcionais que a gente vai ter que se atentar para ver a evolução da plataforma. Eu acho que uma coisa importante também, o Fernando, é que a gente pensou num sistema novo, né? E diferente do que a gente trata hoje, o atacado, né? Então, esse foi um dos motivadores que vocês devem ter percebido que a gente está falando de um ambiente aqui em nuvem, né? Não sabemos ainda se esse vai ser o final, mas estamos caminhando para uma ideia diferente, para um sistema novo. Então, não é muito comparável a um sistema como o SCDE, tá? Não dá para fazer um paralelo, porque nós entendemos que nós estamos tratando um outro mercado que tem um volume diferente, e por isso a gente está pensando diferente aqui, pensando um pouco mais agregado, pensando que o volume será maior e que a maneira de trabalhar, se for outra, seria mais interessante. Tá? Acho que isso também é relevante, né, Fernando? É isso aí.
Aqui acabaram as perguntas. Mais dúvidas, pessoal? Mais perguntas? Ah, tem mais uma aqui, ó. Chegou uma nova aqui, ó. Isso, nos deem alguma forma de só bater onde há novidade de medição. É um pedido aqui, na verdade, né? Quando baixamos os dados do Infomercado, temos as informações de consumo e etc. do mês. Do mês -2, ou seja, esse mês de outubro temos os dados de agosto. Teremos esses casos também na API? Deixa eu ver se eu entendi. É o Abner. Abner, você não quer fazer a pergunta aqui? Talvez fique mais claro. Bom dia, pessoal, tudo bom? Você me ouvir? Bom dia, Abner. Então, quando a gente baixa os dados do Infomercado, nós temos a carência de 2 meses. Ou seja, se a gente baixar os dados agora de outubro, que vai disponibilizar agora no dia 17, nós temos os casos do consumo, tudo mais, referente ao mês de agosto. Nós teremos essa carência mais ou menos ainda? Ou será tudo instantâneo? Tem a atualização a cada 5 minutos, esse comentário. É que eu acho que aí só, Abner, só para entender, né, a questão. Quando você está baixando os dados lá relacionados com o Infomercado, são dados processados já, né? Aí você está falando de questões que já passaram pela contabilização, certo? Isso mesmo. Não tem uma estrutura definida para isso, tá? O que teria é o que a gente está comentando aqui, né? Nesse mecanismo você consegue enxergar as informações, né, em tempo real, porque a API, né, está vinculada ali para o cadastro, tá? E para o dado relacionado com a parte de informações processadas, né? Você teria informação na DRI na sequência, tá? E aí, utilização em Infomercado, num primeiro momento, seguiria no mesmo formato, tá? Tranquilo, beleza. O Abner, tem uma coisa, ó, novamente nós falamos de 5 minutos aqui, né? O nosso processo aqui não está prevendo, se você olhar o processo todo, não previu nada em 5 minutos, tá? Nós estamos falando o seguinte, nós vamos receber um dado agregado, nesse piloto pelo menos é o que a gente está entendendo aqui, estamos recebendo um dado agregado, esse dado vai ser mais agregado ainda, e o processamento na contabilização, o Felipe mostrou lá no começo, ele entra a partir de um ponto, já depois dos dados de medição. Então, nada daquilo que é medição, neste piloto, a gente teria, né? Nesse momento, vocês não vão ter, porque a gente está falando aqui só dos dados de entrada mesmo. Mas o que a gente imagina é que, se a gente for para um modelo parecido com esse daqui, as demais informações que aí sim passa a se a tratar no varejo, elas não mudam. Tá? Então, aquelas informações depois que vira varejo, né? Depois que eu já estou com o varejista e as informações do varejista dentro dos processos da CCE normais, elas, neste momento, a gente não está prevendo nenhuma mudança, tá? Aí vai depender realmente da regulação e da evolução dos processos da CCE, né? Tá certo, pessoal. Obrigado, tá? Tudo bem? Mas é assim, né? No nosso experimento, a gente está recebendo o dado na dimensão horária da consumidora, da unidade consumidora, estamos agregando o dado por perfil varejista. Por varejista. E aí, esse dado agregado por perfil varejista que a gente vai considerar para contabilização. Né? Então, lá na DRI, no final, a gente vai enxergar, a expectativa é que a gente enxergue os dados por varejista, por perfil varejista, né? Não não o dado bruto da unidade consumidora, né? No nosso experimento aqui, para efeito de contabilização, a carga não veio. Código da carga, a carga, veio só o perfil varejista, o total de todas as cargas daquele perfil, e dali para frente segue. Ok, Tudo pessoal, bem, gente? obrigado. Mais perguntas? Então, acho que a gente pode seguir para o próximo slide aqui. Aqui rapidinho, né? O Giovanni, ele completou ali o pedido ali da solicitação de alteração ali, não precisa ser um webhook. Concordo, Giovanni, talvez uma consulta por data de referência, talvez ali, né? Legal. É isso, obrigado, Fernando. Bacana. E aí, últimos recados, tá, gente? Para a gente fechar a reunião aqui e agradecer a presença de todos aí. A gente vai disponibilizar o vídeo gravado aqui no portal de aprendizado, tá? Vai ficar numa trilha lá que a gente está estruturando, vai sair inclusive num comunicado aí, né? Que a gente vai mandar um mailing aí para vocês na parte da tarde. A gente vai deixar no YouTube da CCE também esse vídeo gravado, tá? Nos canais oficiais da empresa.
E a gente vai ter uma nova capacitação na primeira semana de novembro, tá? Então, aí, respondendo os próximos passos de vocês, a ideia é que a gente dê um tempo agora para vocês se estruturarem, fazerem uso aí da questão das APIs, né? Trabalharem com elas, terem dúvidas também, e no início de novembro a gente volta a falar aí para tirar as dúvidas, né? Para essas questões aí do que tiver, tá? Como se fosse um processo aí de dúvidas mesmo, e que para quem não participou é uma repescagem para ter conhecimento também, poder participar, tá? Tudo bem? Em relação à planilha, né? Veio a pergunta também no chat se a gente vai disponibilizar. A gente vai disponibilizar a planilha com os ranges também, os intervalos determinados, tá? A gente vai encaminhar isso daí para vocês, tá bom? Tudo bem? Beleza. Então, gente, agradecer a presença de todos e todas aí, a oportunidade de a gente poder, né, contatar vocês, abrir essa oportunidade para que o restante do mercado também, né, faça o uso da API. Era uma preocupação interna da CCE, a gente dá isonomia a todos, tá? E a gente está fazendo exatamente isso agora, tá? A gente não tinha como fazer isso, né, dentro do experimento, são muitos players no mercado. Então a gente isolou, né, e de fato também a gente não sabia se todas as questões funcionariam com o funcionamento, né, com o entendimento aí do diagnóstico que a gente está tendo, a gente está evoluindo para vocês, tá? Ponto importante, último recado, né? A gente não vai ter chamado na central de atendimento, né, relacionado com essa questão. É um experimento, é uma POC, isso não é um produto oficial da CCE, tá? Até porque a gente depende de regulação. A gente não tem nada definido e a gente vai tratar nesses formatos, tá? Quem tiver dúvida, em primeiro momento, utilize as apresentações que a gente disponibilizou. A gente já disponibilizou uma apresentação, vai disponibilizar essa apresentação também, o manual do usuário. Utilize o portal de aprendizado, o YouTube, né, para assistir o vídeo gravado, que tem toda essa interação, que explica como você faz o uso da questão das APIs, o link do Postman, né, com as coleções, né, explicando o passo a passo da questão, e no início de novembro a gente volta a falar, volta a sanar as dúvidas, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos, a gente agradece aí, e seguimos aí, né, avançando aí, para que a gente tenha abertura de mercado aí, para o varejo aí, no setor elétrico aí, a gente consiga viabilizar, apoiar todos aí da melhor forma possível, tá? Muito obrigado, gente. Bom dia. Obrigado, Valeu, pessoal. Bom dia. obrigado. Tchau, Boa tchau. terça, Tchau, tchau. pessoal. Falou, Pessoal, bom dia. tchau. Até mais. Tchau. Bom dia.